favor, quero que todo mundo prestar atenção. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro ciclo de debates em quadrinhos. Vendo aqui vários rostos novos. Quem aqui está vindo pela primeira vez? Olha, gente. Bom, o que é o ciclo de debates em quadrinhos? Ele é mais um braço da oficina de quadrinhos que está vinculado à oficina invisível de quadrinhos. É isso? É a oficina de investigação em quadrinhos. É a oficina de investigação em quadrinhos. Essa aí. O próprio negócio. A oficina de quadrinhos. Que é o nosso grupo de estudos da oficina de quadrinhos, que é um projeto de extensão que existe aí há quase 35 anos aqui na Universidade Federal do Ceará. E hoje a gente vai discutir sobre quadrinhos, fotografia e realidade. Então, para apresentar nossos ilustríssimos convidados, eu quero já agradecer de antemão por vocês terem topado participar aqui do nosso bate-papo. Bom, o primeiro, mais aqui à esquerda, é o professor Osmar Gonçalves, doutor em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor pela Université Sorbonne Nouvelle, no Paris 3. Ele é o atual coordenador do PPG-Com, o programa de pós-graduação da comunicação, que fica aqui em cima, e é ganhador do Prêmio FUNARTE de Produção em Artes Visuais em 2013 e do Edital Universal do CNPq em 2016. E além de tudo isso, é líder do IMAGO, que é o Laboratório de Estudos de Estética e Imagem, e coordena o SD de Sessões de Cinema e Arte da Socini e o GT Comunicação, Artes e Tecnologia da Imagem da Compós. Aqui é nosso centro, a Thais Monteiro, é jornalista, fotógrafa, roteirista e professora de audiovisual. Desenvolveu no mestrado em comunicação, na linha de fotografia audiovisual, uma pesquisa que aproxima o corpo de imagem de fotógrafos latino-americanos ao maravilhoso. E acredita que a fotografia, logo intencionada na pesquisa, ser criada a partir de uma ficção que chamamos de realidade. E por último, não menos importante, o já conhecido Pedro PJ Brandão, recém-formado mestre aqui em comunicação. Uma salva de palmas para esse rapaz fantástico que está aqui. Que pesquisou as interações entre fotografia e quadrinhos. E além disso, ele é host do podcast HQ Sem Roteiro, um podcast da rede Iradex de produções sociais. Bom, gente, eu me chamo Gabriel Monte, eu sou aqui o mediador desse nosso encontro. Cada um vai falar por 20 minutos. Depois a gente fica livre aqui para debater, tirar dúvidas, perguntas e qualquer outro tipo de interação. Aqui é uma grande conversa, espero que todo mundo goste, participe e se divirta. Primeiro falar agora o professor Osmar. Obrigado. Então, gente, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui. Eu sou atualmente o coordenador do programa de pós, né? E graças ao Ricardo, a gente tem lá não chega a ser uma linha, mas é praticamente uma sublinha de estudos em quadrinhos, né? Já faz alguns anos que a gente sempre tem pessoas estudando quadrinhos, né? E eu, assim, não sei exatamente porquê, porque eu sou muito ignorante de quadrinhos. Não conheço exatamente a teoria, já li quando era mais jovem, mas depois não me atualizei em relação a isso, mas eu tenho participado das bancas de quadrinhos e é um assunto que me interessa bastante, né? Acho um assunto muito rico, que atravessa várias linguagens, né? A gente, seja com o cinema, seja com a fotografia, como é o objetivo aqui dessa mesa. E aí o Pedro, quando ele me convidou, ele falou, olha, a gente vai propor uma mesa para pensar a relação da fotografia com os quadrinhos. E que tem a ver com uma pesquisa que ele desenvolveu no mestrado, né? Eu falei, olha, então eu vou falar um pouco sobre as relações de hibridismo da fotografia com outras linguagens e com outras artes. Então eu vou fazer um pouco esse percurso histórico e teórico para tentar entender como é que a fotografia ela começa a sair da sua caixinha, né, a sair do seu lugar de conforto
e a ser trabalhada dentro de outras linguagens, como a performance, por exemplo, ou a partir também da arte conceitual. Eu vou fazer um percurso aqui que é histórico e ao mesmo tempo teórico, né? E eu vou começar com essa citação do Rodrigo Braga, que é um dos fotógrafos contemporâneos mais reconhecidos hoje, né? Fez parte do Forbes também da pesquisa da Thaís Monteiro, que se formou agora. Defendeu agora, né, o mestrado. E aí eu acho que essa citação dele é muito rica para entender qual que é o lugar da fotografia hoje no cenário contemporâneo. Porque, como vocês estão vendo aí, né, ele vai trabalhar a fotografia em contato e fricção com várias linguagens. A performance, por exemplo, como ele diz, ou mesmo relacionado com a escultura, quando ele vai associar a fotografia com objetos, ou ele vai interferir digitalmente na imagem, ele associa isso com a pintura. Então, como ele deixa bem claro aí, né, a imagem fotográfica é uma linguagem plástica, maleável, que permite você trabalhar com múltiplas linguagens simultaneamente. Uma outra figura que é interessante trazer aqui, que eu pensei, é o Walter Carvalho, que é diretor de fotografia, mas também fotógrafo. Não sei se vocês provavelmente devem ter visto aí vários filmes nos quais ele atuou como diretor de fotografia, como a Central do Brasil, por exemplo, Madame Satã, né? Lavoura Arcaica. Ele é um dos grandes diretores de fotografia, mas também é fotógrafo. E é um cara que tem uma consciência muito clara sobre a própria prática, né? Eu adoro essa citação dele, eu sempre uso nas aulas, porque deixa claro que hoje, né, ele mesmo sendo fotógrafo, ele vai dizer, hoje não é mais ser fotógrafo, é alguém que trabalha com imagem, né? Você tem que entender de videografia, de cinematografia, de infografia, né? A gente vive num cenário contemporâneo que é um cenário marcado por passagens e contaminações, né? Foi-se o tempo em que você era ou fotógrafo, ou diretor de fotografia, ou performer, ou um roteirista em quadrinhos, né? Hoje a gente trabalha com múltiplas linguagens ao mesmo tempo, né? A gente vive essa era que é uma era da mestiçagem, uma era das contaminações, dos atravessamentos entre as linguagens, né? Eu poderia falar muito sobre isso aqui, é um assunto que me interessa bastante, né? Mas o tempo é curto. Eu costumo dizer que o artista contemporâneo ele é um ser nômade, né? Ele é alguém que não se territorializa, ele está sempre em movimento, de uma mídia para outra, de uma linguagem para outra, ele sempre está trabalhando no entre-lugar, né? Sobretudo nesses três campos aí, né? Fotografia, cinema e artes visuais, né? Isso não é algo recente, isso retorna um pouco aos anos 60, e é um pouco do intuito da minha fala, é fazer esse percurso teórico e histórico, né? É mostrar que essa era da mestiçagem, do hibridismo, não começa hoje como a gente pensa, né? Já tem todo um histórico aí. Eu vou tentar trazer um pouco isso, mas para não ficar uma fala apenas abstrata, teórica, eu vou trazer vários exemplos, a começar por fotógrafos que não fotografam, né? Vocês devem conhecer a Rosângela Renault, que é certamente hoje artista visual ou fotógrafo, né? Depende, tem fotógrafos mais clássicos que vão dizer que ela não é fotógrafa, que ela é uma artista que trabalha com fotografia, né? Eu acho essa discussão um pouco sem sentido, né? Vamos lembrar a fala aqui do Walter Carvalho, né? Hoje não é mais ser fotógrafo, é ser alguém que trabalha com imagem, né? E a Rosângela é certamente a artista visual, fotógrafa mais premiada e reconhecida hoje no Brasil, né? E ela constrói toda uma carreira que já tem mais de 30 anos sem disparar um único clique, né? Ela produz a sua obra a partir da apropriação de imagens já existentes. Essa é uma muito reconhecida, chamada Imemorial. Inclusive gerou toda uma polêmica, porque ela foi convidada por Brasília, quando Brasília fez 40 anos, ou 50, posso estar em dúvida aqui, não sei exatamente, mas convidaram a Rosângela para fazer uma instalação em homenagem aos 40 anos de Brasília. E aí, o que ela fez? Ela percorreu os necrotérios, os hospitais, os acervos da prefeitura e da polícia e se apropriou de imagens de pessoas que morreram na construção de Brasília.
né, pessoas candangos, né, que vieram do Brasil todo, muitos do Nordeste, para poder construir aquela cidade, que morreram ao construir, né? Aqui a gente pode ver algumas imagens que ela se apropria e ela vai criar essa instalação. Vocês podem ver que, por exemplo, ela não coloca só as imagens na parede, mas ela coloca no chão. Isso nos remete à ideia do túmulo, né? Claramente. Então a ideia de instalação a instalação é um instrumento, uma linguagem artística que surge nos anos 60 para quebrar um pouco a ideia de uma arte retiniana, uma arte que seja só contemplativa, né? Porque o que a instalação faz? Ela cria uma ambiência, ela envolve o espectador com o corpo completamente, né? E é muito forte essa experiência de você ver essas lápides no chão, né? Mas ela não é a única artista que trabalha, ou fotógrafa, que trabalha sem produzir novas fotos, né? A gente tem também um francês chamado Christian Boltanski, que é muito reconhecido. Ele usa esse slogan, né? Eu pinto com fotografia, né? Ele trabalha de uma maneira muito próxima a Rosângela, né? Também tem 30 anos de carreira aí. Esse trabalho é chamado Monumento ao Liceu Chesney, que é uma escola de Viena dos anos 30, uma escola de judeus. Então, o Christian Boltanski, ele chega até o anuário, né, a foto do ano dos alunos em 1930, de uma escola judia, se apropria dessas imagens e constrói essas instalações. E é óbvio que isso nos remete de novo à história, né? Nos religa à história, porque 1930 é próximo à ascensão do nazifascismo na Alemanha, né? Hitler assume o poder em 1933. Então a gente fica se perguntando, né, o que é que aconteceu com essas crianças, né? Qual foi a história de cada uma delas. E de novo a ideia da instalação, que é uma linguagem que os fotógrafos começam a se inspirar e a utilizar a partir dos anos 60. Se vocês prestarem atenção, isso nos lembra um pequeno santuário, né? É um memento mori. E ele também utiliza, por exemplo, essas lâmpadas, né? Tem um impacto muito forte a obra dele, tanto a dele quanto da Rosângela Lenor, que vão colocar a fotografia em diálogo com a arte da instalação, da ambiência, né? Com a história. Mas a gente tem também, por exemplo, fotógrafos mais recentes que vão produzir obras, como o Michael Wolff. Ele é um fotógrafo documental, afiliado a Magnum, por exemplo. Ele se muda para... ele morou muitos anos na Ásia, né? Tem vários ensaios interessantíssimos. Quem se interessar pode entrar no site dele, né? Ele passou 20 anos fotografando a Ásia, tem coisas muito interessantes, mas quando ele se muda para Paris, porque a esposa muda de emprego, se muda para Paris, ele tem uma crise criativa, ele não sabe o que fazer, né? Como fotografar a cidade mais fotografada do mundo, né? A cidade que já foi fotografada por mestres como Attier, como Cartier-Bresson, Robert Doisneau, e uma cidade que também não mudou tanto, né? É diferente da Ásia, que está em ebulição, que a arquitetura em 10 anos muda completamente. Então ele começa a percorrer Paris pelo Google Street View. Ele começa a conhecer a cidade pelo Google Street View e começa a fotografar a tela do computador. E aí ele produz essa série chamada Série de Eventos Infelizes, né? Que são acidentes, são instantes decisivos, mas que ele capta na tela do computador. Como essa foto aqui que vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo ver as imagens aí? Eu acho essa foto muito perturbadora, né? Porque a gente fica tentando entender como é que essa velhinha está aí parada, ninguém está ajudando, você tem uma outra que também está ajoelhada, um outro acidente, e veja que ele faz questão de fotografar o mouse e fotografar essa imagem meio que pixelizada, né? Ele deixa claro que ele está refotografando a tela do computador, ele está refotografando uma imagem. E aí ele começa a ver várias imagens de pessoas dando cotoco
para o carro do Google Street View. E ele faz uma série inteira chamada Fuck You. São só essas imagens de gente dando botão para a câmera, né? E olha só, esse trabalho, ele ganhou o World Press, que é o maior prêmio de fotografia documental de fotojornalismo, há cerca de 5 anos atrás. É muito curioso, né, isso, porque já demonstra de que o jornalismo ele não se faz só na rua, né, que o caráter documental, eu não acredito que ele, ao sair pelas ruas de Paris, conseguisse capturar cenas como essa, né? A gente tem também, eu estou falando rápido por causa do tempo, gente. A gente tem também fotógrafos como o mineiro Eustáquio Neves, que vai trabalhar a partir de apropriação de imagens e também de imagens próprias, de montagens e de intervenção no negativo. Eu estudo o Eustáquio Neves desde o meu mestrado, ele ainda é vivo, é um cara incrível, assim, multipremiado, a obra dele é super interessante. Aqui a gente não consegue ver os detalhes da imagem, mas isso, que parecem chamas, né, ele faz com uma esponja de aço em cima do negativo, né? Ele não trabalha com negativo de 35mm, ele trabalha com médio formato. Então ele vai passando uma esponja e a impressão é que essas crianças estão caminhando em direção às chamas, né? E ele nunca trabalha com uma única imagem. Aqui você tem 5 a 6 imagens que são associadas para produzir o resultado final. Então, o Eustáquio, ele vai trabalhar, ele vai cunhar esse termo chamado o fotógrafo construtor, né? Essa ideia de que a imagem, tal como ela sai da câmera, ela é só uma matéria-prima, que tem todo um questionamento de uma tradição documental, que não vai interferir na imagem, né? Que vai falar que o fotógrafo, o trabalho dele é lançar um olhar sobre o mundo, né? O fotógrafo documental, como o Sebastião Salgado, por exemplo, ele tem todo um pudor em relação à imagem. Aqui é o contrário, né? O próprio Eustáquio Neves vai dizer que ele nunca termina uma imagem, ele abandona uma imagem, senão ele vai interferir até não sobrar nada de figurativo. Então, isso aqui são só alguns exemplos de como que hoje o lugar da fotografia ele é múltiplo, ele é complexo, ele gera grandes estranhamentos, né? E aí a gente tem alguns teóricos que estão ajudando a pensar isso hoje, né? Veja, não é de hoje, né? Separei aqui 2 livros importantes, um deles é da década de 90, que é o chamado Entre Imagens, do Raymond Peru. Esse livro é fundamental para todo mundo que trabalha com cinema, vídeo, fotografia. É um livro da década de 90, onde ele já está dizendo aí no próprio título que acabou-se a era da especificidade, da ontologia, né? Hoje, as obras elas transbordam as especificidades das mídias. A gente não fala mais só de quadrinhos puro, né? É o quadrinho em relação e associação com outras linguagens, com o cinema, com a fotografia, com a arte digital. Como a gente não fala só de pintura, é a pintura associada com a fotografia, com o desenho, né? O cenário que a gente vive hoje, alguns teóricos vão dizer que é uma verdadeira estética da confusão, da indistinção. Tal é essa mistura entre as linguagens, essa complexidade, esse estranhamento da produção contemporânea. Isso é tão forte que em 2014 o Centro Internacional de Fotografia organizou uma exposição cujo título era O que é a fotografia? Porque o grau de complexidade, de contaminação das linguagens chegou a tal ponto que é preciso recolocar o conceito, né? O que é fotografia hoje? E veja, eles não estavam tão interessados na resposta em si. Não é fácil ter uma resposta, mas é colocar o problema, né? Em 2016, o Centro Jorge Pompidou também fez um simpósio teórico nesse caso, com o mesmo título, né? Que esqueceu a fotografia, o que é a foto hoje. E aí eu vou passar rapidamente, porque eu só tenho 5 minutos. E eu queria mostrar que, na verdade, esse cenário de complexidade, ele não se inicia hoje, né? A gente às vezes tem um certo
lapso de memória, né? A gente acha que o contemporâneo praticamente inventou tudo. Eu achei que seria interessante mostrar um pouco dessa trajetória, dessa genealogia, onde começa um pouco desse processo de contaminação, de abertura. Claro que isso pode ser traçado desde as vanguardas, né? A gente tem fotógrafos como Man Ray, como outros, Rodin, que trabalharam a fotografia de um modo bastante experimental, em contato com outras linguagens, mas isso certamente toma mais fôlego a partir dos anos 60 com a arte conceitual, né? A arte conceitual, ela foi responsável por um grande processo de democratização, de quebra das hierarquias, porque o mote da arte conceitual é o quê? É dizer que qualquer um pode ser artista e qualquer material é digno de ser utilizado para a arte. Não existe materiais nobres, né? A partir dos anos 60 a gente vai ter, eu trouxe aqui o Mictório do Duchamp, e é óbvio que ele não é dos anos 60, né? Uma obra lá de 1917, mas já aponta para o que seria a arte conceitual. Porque quando ele pega um objeto, um abjeto, né? Algo que a gente usa para urinar, e diz que isso é belo, e desloca isso para uma galeria, não é só o objeto que está em jogo, é o conceito, é o deslocamento, né? É colocar o problema. Ou quando a gente pega, por exemplo, a pop art nos anos 60, um artista como Warhol, que vai pegar as caixas do Brilho Box, exatamente do tamanho, das cores que elas têm, e vai deslocar para a galeria, né? Ele está trabalhando com materiais pobres, com a própria indústria cultural. Ou a gente vai ter um Roy Lichtenstein, que vai se inspirar nos quadrinhos, né? Para fazer a sua pintura reticular, né? Inclusive trabalhando com... né? Ou mesmo a gente vai ter o surgimento, a ideia da arte conceitual é a ideia de que o conceito ele é mais importante do que a matéria. A ideia, a própria ideia do artista, né, da vida como obra de arte, que o Foucault vai dizer, né, surge nos anos 60. É tudo um desdobramento da arte conceitual, você entender que a arte não é só um objeto, né? A própria vida pode ser entendida como obra de arte e deveria ser a principal obra de arte. A gente vai ter a emergência, por exemplo, da arte da performance, da body art, e eu tenho só um minuto. A gente tem, por exemplo, uma Marina Abramovic, fundamental. E o que vocês estão vendo aqui, né? A fotografia, ela está em todos esses universos. É a fotografia, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, o Salto no Vazio, do William Klein, é considerado o marco inaugural da arte conceitual. E ela é uma fotografia. Eu acho que isso é bastante significativo, né? É lógico que aqui, embora pareça uma fotografia documental, o que está em jogo é uma metáfora, né? É a ideia da liberdade, é a ideia do salto no vazio, de se jogar, né? É uma fotografia, mas é um conceito, né? Aqui, na arte da performance, a fotografia também está presente, de novo, ou na land art. Todos os movimentos dos anos 60, a fotografia se faz presente, né? E aí, esse momento vai nos colocar a ideia de que a fotografia, durante muito tempo, ela foi entendida como uma arte de captura do real, né? Uma arte muito vinculada ao real. E o que os anos 60 nos coloca é que não é um questionamento disso. A fotografia, ela tem uma ligação profunda com o real. Ela é uma arte indicial, né? Quando a Rosângela Renault se apropria daquelas imagens, elas nos impactam porque são imagens de pessoas. É uma memória que está ali, muito concretamente. Mas o que esse momento dos anos 60 nos coloca é que a fotografia também é uma arte de ideias, também é uma arte de conceito. E daí a flexibilidade dela. E eu queria encerrar, então, só pensando, propondo uma necessidade de a gente rever a metáfora, o estatuto do fotógrafo hoje, porque o fotógrafo sempre foi entendido como caçador, né? Inclusive existe até essa ideia do safari fotográfico, ou a ideia de disparo, né? Assim como a gente dispara uma arma, a gente dispara a câmera e volta com as presas para casa. Essa metáfora é muito pobre, ela é muito limitadora, né? A gente precisa substituir essa ideia
por algo mais complexo, né? E aí a gente tem teóricos como Flusser, por exemplo, que vão propor a ideia do fotógrafo como um homo faber, né? Aquele que constrói, aquele que recria a realidade, ou homo ludens, que vai jogar, que vai experimentar com essas imagens, né? E aí, para definitivamente terminar, eu não sei se vocês conhecem Laszlo Moholy-Nagy. Ele é um fotógrafo vanguardista dos anos 20, mas ele também ficou muito conhecido por ser o diretor da Bauhaus, né? A grande escola de arquitetura é responsável por fazer da fotografia um ensino obrigatório, já nos anos 20. Ele tem essa frase que ficou muito bem conhecida, né? Ele dizia já nos anos 20 que o analfabeto do futuro não é quem não sabe escrever, é aquele que não sabe fotografar. Mas fotografar não é apertar o botão, né? Como dizia o Silas, apertar o botão até macaco aprende, né? Saber fotografar é saber o que você está fazendo com a imagem, né? É pensar a dimensão conceitual. Que história é essa que você está contando? De que maneira você está trabalhando essas imagens, né? Enfim, teria muitas outras coisas para falar, mas eu não vou tomar mais tempo. Obrigado. Na volta a gente... Tem muito tempo essa falar. Eu não falo tão rápido, mas peço desculpas. Eu vou falar um pouco mais devagarzinho. Isso. Tá dando certo? Boa tarde. Eu me chamo Thaís. Sexta-feira passada eu defendi a minha dissertação. E vai me abandonar. Você sabe? Para ver as imagens. Para ver direitinho, né? E quando o Pedro falou de eu vir para cá, eu pensei que contribuição eu posso trazer. Porque eu pensei que nem o Osmar, assim. Nesses 2 anos eu entrei junto no mestrado com o Pedro e com o Márcio e com o Davi, a turma dos padrinhos, como a gente chamava, carinhosamente, obviamente. E a gente sempre discutia, eu e Pedro, sobre essa camada não, mas essa fatalidade da fotografia de ser uma prova de alguma coisa, da existência de alguma coisa. Porque o meu trabalho, minha pesquisa, ela vai muito para o outro lado, de entender a fotografia como uma linguagem fabulativa, uma linguagem ficcional, de entender que ela não está atrelada mais a ser uma fotomimese do real, que a gente chama de real, na real. E era uma coisa que eu discutia muito com o Pedro, assim, né? A gente trocava muita coisa em relação a isso. E aí eu trouxe para vocês no primeiro slide essa fotografia, uma fotografia que eu achei em 2015 no arquivo de família, no interior. E aí eu fiquei muito intrigada com o enquadramento da foto, com esse meninozinho na frente, com essa mãozinha na coxa, e parece que ele, na real, ele é o chefe da família, né? Que ele está bem na frente. Aí nós temos um pelotão de mulheres atrás, parece um pelotão de fuzilamento, da pose que elas estão. A única mulher descalça é a mais velha, de preto. E aí, um exercício que eu sempre fiz e que eu acho que foi essencial para pensar a imagem desse lugar da fabulação e da ficção, que é para onde eu quero levar vocês, viu? É de tentar entender quais são os rastros, quais são as dicas, quais são, como diz a Sontag, as pílulas de informação que a gente consegue pensar na fotografia. De fato, eu nunca soube quem tirou a foto, eu nem sei quem são os personagens, eu consigo fabular sobre isso e consigo criar algumas narrativas na minha cabeça sobre essa fotografia, mas eu de fato nunca saberei, apesar de estar no arquivo da minha família. Ninguém sabe de onde vem essa foto, quem são essas pessoas. E aí, eu coloquei ali no cantinho o beijo de Judas, fotografia e verdade do Fonte Coberta, porque como a gente só tem 20 minutos, eu vou ficar dando umas pílulazinhas de biografia para quem se interessar, para ler um pouco mais sobre isso. O Fonte Coberta, na sua introdução, ele fala que a gente, por muitas vezes, a gente rodeia as coisas que a gente quer pesquisar
E eu acho que quem faz quadrinho também rodeia vários assuntos quando vai escrever, ou do que vai ler, do que se interessa, mas que de alguma forma a gente sempre volta para aquilo que nos é mais ardente, o que a gente considera mais importante. A gente sempre volta para o mesmo tema, que é um tema nosso, né? É só seu. Então é muito interessante quando a gente se depara com uma fotografia, saindo desse lugar de entendê-la como prova, porque a fotografia, quando ela inicia a sua entrada no mundo de visualidades, uma das suas funções é de documentalizar. E, inclusive, eu acho que era a polícia francesa, né, que fazia fotografias de várias partes do corpo dos criminosos para depois, quando prendesse alguém que era suspeito, e aí eles criaram um banco de imagens gigantesco com essas fotos para tentar provar alguma coisa que, de fato, eles acabavam não conseguindo provar nada. Então, porque era um banco gigantesco, então não tinha como fazer esse encontro, né? Pode passar. Autonomia. E aí, eu trouxe essa outra fotografia também. O nome dessa foto é O Cinema do Rio de la Prata, que é do Marcos Lopes. Vou trazer um pouquinho a sardinha para o lado, porque como eu estudei um pouco de fotógrafos latino-americanos, eu pensei também em trazer para vocês teóricos daqui também, porque a gente acaba não lendo muita coisa daqui, né? Então, uma coisa dele. Eu para lá, eu para cá. O Marcos Lopes, ele é significativo na fotografia latino-americana porque ele admite encenar todas as suas fotografias. E isso é considerado pelo Ronaldo Engler. Ele toma para ele. André Rueda também é super importante, vamos ler. Pelo Ronaldo Engler como a linha de frente da queda desse paradigma, da gente tentar colocar a fotografia como uma linguagem que tenta, rodeia, tateia o real, mas que de fato a gente não encosta no real. A gente procura ali encontrar um caminho. A fotografia tem também a câmera, né, que é uma máquina que está entre o homem e aquilo, né? E aí a câmera ela também atua nesse lugar de fabricação da imagem. Talvez por isso que a gente pensa que a fotografia está perto do real e talvez que ela seja um espelho do real. Mas o próprio André Rouillet, ele vai para outro lado. Ele entende que a verdade fotográfica ela é uma produção mágica, que a gente acredita juntos, né? O Engler ele fala de um pacto, que a gente acredita que a fotografia ela é real, ela é prova de alguma coisa. Meio viajoso, né? Mas vamos nessa. E o Marcos Lopes ele costuma... O Marcos Lopes ele costuma muito montar seus próprios cenários. Ele tem o costume de criar espaços que ele, por exemplo, essa fotografia de baixo, ele cria o cenário, ele antes pensa a imagem que ele quer fazer, aí ele constrói o cenário e fotografa. Existe uma lenda de que no estúdio dele dezenas de pessoas estão trabalhando, né, durante a formação desse negócio. E aí, como o Osmar falou, qualquer macaco pode apertar o botão. Às vezes a pessoa que está passando perto da câmera, ele aperta. E aí a pessoa aperta e a foto é dele, porque ele que concebeu todo o cenário, mas não necessariamente foi ele que clicou. Ele faz também muitas... essa foto aqui de cima é o Marte, que é esse homem que está com a faca enfiada no peito. E aí ele pensa muitas fotografias dele nesse lugar de crítica ou de criar uma realidade latino-americana nas imagens. Esse ensaio aqui é da Maya Godet, que se chama Terra de Bruxas. E aqui é... Essa dupla aqui, ela não sai meio. A Maya Godet, ela viaja até o norte do México para tirar essas fotos. E tem um teor mais documental, né? As imagens dela. Ela convive com essas mulheres que são chamadas de bruxa e ela tira essas fotos. E o que é mais interessante no trabalho da Maya é que ela coloca essa foto, por exemplo, do lado dessa. Então a gente acredita, né, que faz parte do mesmo ritual. Mas nada comprova de fato de que faz parte do mesmo ritual. Né? Quando a gente bate o olho aqui, a gente pensa que é onde esse menino estava, que tem esse corpo pegando fogo. Mas não necessariamente é ali que acontece. Como aqui em cima também, onde tem essa senhora e onde as plantas surgem, né?
Não necessariamente no mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo espaço. O Ronald Wentler, ele é um pesquisador brasileiro, e aí quando ele fala, ele vai muito para o lado de pensar a fotografia contemporânea como uma postura, como uma maneira que a gente encara os processos. Quando a gente pensa no contemporâneo, ele até critica bastante o termo contemporâneo, porque o termo contemporâneo é como se fosse um guarda-chuva gigante, e várias coisas ficam ali embaixo, né? E aí fica aquela confusão, né, de não saber direito o que é que está acontecendo. Quando ele pensa em postura, ele fala muito de uma forma de encarar, da gente encontrar um lugar que a gente entenda que a fotografia, a máquina faz parte, né? A ideia de fotografar uma coisa que está acontecendo na frente faça parte, mas que não necessariamente ela esteja nesse lugar de troca, de comprovação da existência de algo pré-existente. Esse daqui é o Rodrigo Braga, que o Osmar cita no começo da apresentação dele. E aí, quando eu vi essas fotografias, eu fiquei de cara. Mas eu fiquei de cara. E aí foi um grande bafafá quando saiu esse ensaio dele, que se chama Fantasia da Compensação, da qual ele fala que eu não trouxe as fotos do processo, eu achei que seria forte demais, mas ele fez 20 fotografias do processo, com a cabeça de um Rottweiler, retirar as partes e depois costurado no rosto dele. E aí quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei de cara. Na primeira vez que eu olhei, eu pensei, não, isso daqui com certeza foi uma edição que ele fez no Photoshop, ele costurou isso na cara dele. E aí ele disponibiliza pra gente 20 fotografias para dizer, eu fiz. E aí você pega um texto dele e ele diz, não fiz. E aí você fica, o quê? Ele mandou fazer um molde do rosto dele de silicone. E aí no molde de silicone ele costura o animal. E aí... Era um animal de verdade, já tinha falecido. E aí ele pega essa cabeça e faz esse processo de costurar no rosto do molde dele de silicone, só que ele passa meses mexendo nas fotos do processo para a gente entender pela sequência também que foi, na verdade, no rosto dele. E aí você fica nesse lugar de tipo, por que ele em pleno 2004 ele fez umas fotos de prova, né? Para provar pra gente que ele fez. E aí o Rodrigo Braga ele fala muito sobre isso, né? De como a fotografia leva ele para outro canto, de entender todas as performances dele de forma muito mais extrema, né? Que ele não ia de fato costurar isso no rosto dele, mas que com a fotografia ele acaba meio que costurando, né? Quando a gente olha, ele costurou. Ele inclusive foi bastante criticado, recebeu várias críticas, mas ele trabalha muito com restos de animais. Há um teor crítico ao consumo de animal, essa ideia, a nossa relação, a relação humana com o animal, que ele faz na obra dele. Eu queria falar com vocês também sobre processos, que a gente está muito acostumado a estar próximo de... Eu acho que vocês todos são da geração do celular computador, né? E aí a gente está muito acostumado a pensar a fotografia só como se fosse dados, né? Ela está naquele espaço de ser dados do celular, enfim. Existem muitos artistas contemporâneos que eles lidam com outras formas de imprimir fotografia. O Luiz Gonzalez Palmos, ele é de Guatemala, e ele imprime as fotos dele em papel de ouro, que dá toda uma outra textura para as imagens dele. Né? Já é outro processo, é um processo muito mais lento. O papel de ouro é tipo como se fosse um filetezinho que parece que é de papel. É ouro mesmo, e tem outro que é tipo um papel manteiga que tem um restinho de ouro, né? Porque antes eu imprimia assim papel com alguma coisa de prata ali. E aí ele vai pro ouro para tentar criar essa textura. Quando a gente vê assim, um negócio não é tão bonito, o computador já nem é tanto, pessoalmente é realmente muito mais bonito.
E ele sempre encena as suas fotos também. Ele coloca elementos nas imagens que levam para outro canto. Ele tem toda uma série também, que é uma série dos signos. Que aí ele veste as pessoas de acordo com o signo que ele pensa e tal. E por fim, eu trago o Paul Cruz, que é um fotógrafo de moda. Ele mora aqui no Brasil, em São Paulo. E ele pratica muitas intervenções nas suas fotografias. Esse aqui é um ensaio que ele fez para Melissa, para a marca Melissa. E aí a gente vê que tipo, ele brinca muito com a coisa do espelho, de pensar o espelho de outra forma. E aqui é um ensaio feito natural. Ele coloca essa mulher, por exemplo, que é uma cobra saindo de dentro de um ovo. De fato, o Debular ele fala muito que com o começo da era digital da fotografia, a gente tem mais uma ruptura, né, de um regime de verdade, e aí a gente passa a duvidar mais ainda da fotografia, porque hoje existem vários softwares, Photoshops, enfim. Quando você vê uma foto, não necessariamente hoje em dia ela é prova de alguma coisa. O que o Debular nos propõe é que a gente nem demonize nem santifique a fotografia. Nem entenda a fotografia digital como, oh meu Deus, finalmente a gente, oh meu Deus, conseguiu destruir a fotografia. Nem entenda ela como salvadora de tudo, agora está tudo bem porque a gente tem o digital. De forma que, quando eu penso na questão da realidade da fotografia como um espelho de realidade, depois desses 2 anos de mestrado, eu não consigo mais entender dessa forma. Eu entendo a fotografia como uma construção, como o Osmar estava falando, né, do fotógrafo e construtor. E que há vários fatores visíveis e invisíveis que constroem essa fotografia. Como a pessoa que fotografou, como quem foi fotografado, como quem olha para a fotografia, o lugar que foi tirada, enfim, existem vários fatores que constroem a fotografia mais do que ela ser uma prova daquilo que estava ali na frente da outra. Eu acho que é isso. É bom minha contribuição. Todo mundo que sai daqui vai para a porta. Eu estou adorando essa dinâmica das cadeiras. Marquei. Gente, enquanto está rodando aí o meu slide, queria agradecer quem fez o convite para a Thaís e para o Osmar estarem aqui hoje com a gente. Fui eu, queria agradecer enormemente a ambos por terem topado o convite para estarem aqui conversando sobre quadrinhos e fotografia, porque eu acho que esse papo, assim como o papo da semana passada, eles demonstram muito o que a gente quer com o ciclo de debates, né? Que é a ideia de não ficar nesse círculo hermético, fechado, completamente autoconsciente dos quadrinhos, assim. Parece que quem lê quadrinhos, quem gosta de quadrinhos, fica nos quadrinhos e não sai dali. E eu acho que a ideia do ciclo de debates, assim como a ideia dos projetos que eu sempre me vejo em relação a quadrinhos, é partir dessa linguagem para conhecer o mundo, assim, sabe? E vice-versa. É partir do quadrinho como espaço de diálogo entre as várias linguagens, entre os vários temas, né? Foi assim com quadrinhos e cinema no mês passado, vai ser com o tema da semana seguinte, que eu ainda não vou dizer porque é spoiler. Mas, em resumo, a minha vontade aqui é falar um pouquinho, puxar do que o Osmar atrás falou, para o campo dos quadrinhos, né? Que foi o meu objeto de pesquisa durante o mestrado, né? Esse papo que eu vou trazer hoje é uma versão resumida de uma outra palestra que eu fiz na Unifor, com uns alunos lá. Eu trouxe uma versão resumida aqui para tentar agilizar um pouco, mas a gente pode, na hora do bate-papo, a gente poder elaborar um pouco mais dessas questões, né? Ela é fruto da minha dissertação, né? Entre o cinzelo e o pincel, as relações entre desenho e fotografia. Eu defendi as literalmente 3 meses, já esqueci o tema, assim. A relação entre desenho e fotografia e histórias quadrinhos que narram a realidade, né? Então, muito do que eu vou falar aqui é fruto de um pouco de um incômodo, viu, Osmar? Um incômodo que eu vi, inclusive, quando eu participei de um evento recentemente em Aracaju, que é essa questão. Existe sim um movimento bastante forte de tentar desvincular a ideia
da fotografia como puramente espelho do real. E acho que é essencial que isso aconteça, e vocês mesmos mostraram aqui que é isso que acontece, né? Enquanto a gente está querendo definir o que é fotografia e deixar dentro de uma caixinha, alguém no mundo está fazendo uma coisa completamente absurda, completamente diferente com aquele tipo de linguagem, né? Mas eu acredito que também o discurso sobre a fotografia como prova ainda é muito forte, eu acredito que ainda vai ser muito forte durante muito tempo. E meio que o que eu estou falando aqui, mostrando aqui, discutindo aqui com vocês, é algumas dessas questões relacionadas à fotografia. E eu vou começar esse papo falando de 4 rostos, a história de 4 rostos diferentes, tá? Começando pela história de 2 deles. Alguns de vocês devem lembrar do caso do massacre que aconteceu na escola de Suzano, no interior de São Paulo, há pouco tempo atrás, né? Um massacre aqui no Brasil, que infelizmente, acredito eu, nada do que o pai demonstra vai demonstrar que isso vai ser um evento isolado, infelizmente. Mas no dia após o massacre que aconteceu nessa escola, diversos jornais divulgaram o acontecimento, né? Vocês devem ter visto um ou outro aí, claramente, quando algo do tipo acontece, a mídia cai em cima e compartilha consideravelmente, mas muitos dos jornais trouxeram em suas capas e rosto dos 2 rapazes que cometeram o crime, né? E é interessante, principalmente quando a gente percebe, quando a gente vai ver o caso, que é um caso que parece muito com os casos dos Estados Unidos, né? O próprio diretor da Polícia Civil de Suzano, o Rui Ferraz Fontes, ele afirmou que foi um ataque que foi inspirado em Columbine, né? Que foi outro massacre que aconteceu nos Estados Unidos há um tempo atrás. E para o diretor-geral, aqui eu abro as aspas, tá? Ele fala: a motivação tem mais um caráter pessoal de reconhecimento por parte da sociedade em relação à atividade deles dentro da própria comunidade, no caso dos Chans, né? Aquele espaço digital onde eles discutiam sobre diversas questões ultraconservadoras, etc. Eles não se sentiam reconhecidos no grupo, eles fizeram isso para se sentir reconhecidos. E aí eu pergunto, diante desse reconhecimento, o que a foto deles 2 no jornal expostas para todo o Brasil quer dizer? Né? Eles queriam ser reconhecidos. No final das contas, eles foram. Né? O que embate claramente com um acontecimento que aconteceu um dia depois. Não sei se vocês lembram, mas a Nova Zelândia, um rapaz de 28 anos, no distrito de Christchurch, entrou em 2 mesquitas e matou 49 pessoas e feriu outras 48. Né? E isso ele fez tudo fazendo transmissão, né, via FaceTime. Ele transmitia enquanto ele cometia essas atrocidades. Né? E eu trouxe essa imagem que eu acho fantástica, porque, assim como os jovens de Suzano, o Brenton Harrison Tarrant, esse rapaz de 28 anos, ele, na primeira audiência, logo após o caso, nova aspas aqui, o assassino sorria ao ser fotografado. E o juiz determinou legalmente que todas as imagens dele chegarem à imprensa fossem com o rosto borrado. Né? A gente que mexe com a internet, a gente que mexe com Facebook, que é descomputer, né? A gente sabe o termo trollagem. Né? Trollar alguém. Você faz alguma coisa e você faz uma piada com ele. Eu quase vejo isso como uma trollagem jurídica. O cara faz o que faz para conseguir reconhecimento e o juiz vai na canetada e impede ele de reconhecer, de conseguir o que ele queria. Né? E por último, o último rosto dos 4 que eu queria falar é sobre o rosto da Sabina, que é o rosto que me fez querer estudar o que eu estudei no mestrado. Isso é uma página de um quadrinho chamado O Mundo de Aisha, que foi lançado aqui no Brasil no ano de 2015. Ele é um quadrinho desenhado por um italiano chamado Ugo Bertorti, a partir das fotografias de uma fotojornalista francesa chamada Agnes Montanari. Ela foi para o Iêmen, um país até então em guerra civil, e hoje está muito pior a situação de lá. Ela acompanhou seu marido lutando Médicos Sem Fronteiras e fez uma série de fotografias das mulheres iemenitas à época. O nome do quadrinho é O Mundo de Aisha, a Revolução Silenciosa das Mulheres do Iêmen. E essa foi a foto que me fez querer estudar isso. Por quê? A Samira, e a história em quadrinhos desenhada conta isso antes dessa fotografia, era uma jovem, tal qual diversas outras jovens iemenitas, que casou muito cedo, em torno dos seus 10 ou 11 anos. E o marido dela era extremamente abusivo, espancava ela, teve vários filhos com ela, etc. Ela, quando criança, antes do casamento, adorava sentir o vento na janela de casa. Então ela colocava o rosto para fora e sentia o vento. Mas, com o passar do tempo, ela teve que usar o niqab, que é aquela peça que cobria todo o seu rosto. Uma vez, depois de casada, ela fez isso. E o marido dela viu, e a espancou.
Outro dia, ela também fez isso. O marido dela não viu, mas o vizinho viu e falou para o seu marido. Ao retornar para casa, o marido a espancou e atirou pelas costas dela com uma AK-47. A AK-47, inclusive, existe uma média de 2 AK-47 por pessoas vivas no Iêmen. Isso eu coloco todos, de idosos a crianças, existe um total de 2 vezes mais AK-47 do que pessoa nesse país iemenita, na terra iemenita. Bem, por que essa foto me impactou? É uma foto dela na cama do hospital, logo após sofrer o tiro. E ali em cima, não sei se dá para ler direitinho, mas a médica do Médicos Sem Fronteiras fala que ela só vai ter mais em torno de 6 meses ou 1 ano de vida no máximo, devido às condições do hospital, do país e dela própria. Então, em 2015, eu tinha aquele quadrinho na minha mão, olhando para uma fotografia de uma pessoa que provavelmente não está mais aqui. Mas, como uma máquina do tempo, aquele olhar atravessou aquela máquina, e aquela máquina imprimiu aquela foto, e aquela foto chegou a um quadrinho que foi impresso no Brasil e chegou à minha mão. Diante disso, eu disse, cara, eu tenho que estudar sobre isso. E foi a partir disso que eu comecei a estudar sobre quadrinhos de fotografia, e são sobre esses 4 posts que a gente começa a falar sobre esse meu tema. Eu vou tentar sempre que possível juntar, os nossos convidados falaram, aos quadrinhos, e começando pelo Barthes, né? A ideia do Isso Foi. Né? Barthes que pode parecer um tanto ultrapassado, mas não é, porque ainda assim ele é um cara que inicia muita coisa. Ele fala da fotografia como algo que aconteceu, isso foi. Ele fala como um deítico, né? A palavra deítico. Deítico é aquele conjunto de palavras que apontam para coisas que se complementam na coisa que ele aponta. Tipo, aquela garrafa. Aquela é uma palavra que é um deítico, aponta para alguma coisa. O sentido do aquele se resume, finaliza no objeto que aquilo aponta, certo? E a gente tem uma vontade muito grande de registrar as coisas que a gente faz. A gente quer tirar fotos o tempo inteiro. Eu procurei selfies perigosas no Google e essa foi uma das imagens que apareceu. E a outra imagem que eu achei legal que apareceu também, a matéria que eu achei legal é essa. Cuidado, selfies podem matar. Né? Uma notícia da época, de 2016, né? Que fala de uma campanha do governo da Rússia explicando os perigos, né, de se tirar uma selfie perigosa tal qual essa, né? E aí eu gosto muito desse não é um gráfico não, é uma cartilha que foi distribuída pelo Ministério do Interior da Rússia. O meu russo, faz tempo que eu não faço russo, que eu não falo russo, porque vocês podem ver pelos meus traços que eu sou russo, né? Eu achava que todos nós que estudamos em Universidade Federal sabíamos falar russo. Exatamente. Para poder entender a Revolução Marxista. E aí, eu gosto muito do que diz alguns deles, porque diz assim: uma selfie legal pode custar a sua vida, é uma frase que está ali, mas a que eu mais gosto é essa. Lembre-se, você não pode postar uma selfie incrível se você estiver morto. Eu acho fantástico. Porque a gente vive num período onde as pessoas querem provar que estão fazendo coisas perigosas. E é através da fotografia, dos vídeos, através dessas imagens iniciais de registro, que elas querem mostrar para o mundo. Alguém já viu aquela foto clássica do cara tirando uma selfie com um touro nos corredores da Espanha? Tem aquelas touraças que o pessoal sai correndo. Aí muita gente morre daquilo que está tirando selfie e não vê o chifre entrando nas costas, na orelha, enfim. É muito clássico assim. Mas é uma coisa foi a coisa que eu mais fixou na minha cabeça no mestrado, a ideia de que o discurso sobre a fotografia como um espelho da realidade é um discurso. E discursos são construídos. Né? A fotografia nunca foi 100% espelho do real. Ela foi um discurso que foi posto sobre ela. Portanto, estão sendo exploradas com uma coisa chamada Revolução Industrial. Né? A fotografia ela vem ali no entorno da Revolução Industrial que se torna, por excelência, a imagem, o tipo de produção imagética por excelência da comprovação de que o homem finalmente com a locomotiva está podendo chegar em locais inimagináveis, o avião está podendo atingir alturas inimagináveis, a humanidade está chegando em locais inimagináveis e para isso a gente precisa registrar isso. A fotografia ela vem e cai como uma luva nesse interesse. Porque antes disso, o que fazia isso era o desenho. Antes do nascimento, do advento, do desenvolvimento da fotografia, os jornais emitiam para as guerras ao redor do mundo o desenhista, o gravurista. Ele era o cara responsável por fazer o registro da guerra, como por exemplo da Crimeia, em 1855, como essa imagem aqui mostra.
Guerra da Crimeia, que também tem outra fotografia que é muito conhecida, que é o The Valley of the Shadow of Death, né? O Vale da Sombra da Morte, do Roger Fenton. Alguém que é sobre o mesmo conflito, tá? É a mesma Guerra da Crimeia. Mas vocês conseguem ver uma diferença razoável entre o que o desenho consegue mostrar e o que a fotografia consegue mostrar. Por quê? Por quê? Porque a fotografia é um trambolho muito difícil de fazer, né? Você precisava levar equipamentos, tripé, colocar um tempo de exposição X para conseguir registrar aquela fotografia, enquanto aqui na cabeça o cara desenhava, mandava para o jornal e era impresso. Há um quê de dinamismo aqui muito mais forte do que aqui. O que muda completamente quando a Nina Kodak vem, entrega uma máquina na mão do pessoal e diz: você aperta o botão, a gente faz o teste. Aí a coisa muda. Eu não consegui achar para vocês, mas eu acho que tem um vídeo na internet, tal hora eu acho que vou mostrar para vocês, enfim, a gente dá um jeito. Que é um vídeo que mostra as capas do The New York Times desde a primeira edição deles. Mostra várias. E é interessante como no começo é a palavra, e a partir ali dos 20, 30, vai começando uma imagem aqui, uma imagem aqui. Quando é hoje em dia, você não consegue achar a palavra, basicamente. Tem 1 milhão de fotos na capa e uma palavra aqui e aqui. Certo? E aí eu venho trazer para os quadrinhos. É um trecho da minha dissertação em que eu procuro mostrar 3 momentos de tangenciamento histórico entre os quadrinhos e entre as fotografias, que eu acho particularmente muito interessante para mostrar que elas nunca estiveram longe uma da outra, não. Assim, os discursos muitas vezes se tangenciam, se conectam, se abraçam, se beijam e se separam posteriormente e ficam nessa decorrer do tempo. É legal porque eu não quero dizer que esses 3 momentos são os únicos que existam de contato entre as duas, mas foram os 3 que eu consegui encontrar datas muito precisamente encaixadas nas leituras que eu fiz. Assim. Foi uma coincidência muito doida. Ou não existe coincidência, né? Nos livros que eu lia, 3 datas saltavam aos olhos e elas começam mais ou menos nos anos 1880. Quando o Thierry Smolder, né, do Origins of Comics, ele tem um livro em que ele fala sobre o trabalho do... Nesse livro ele fala sobre o trabalho do Edward Muybridge, né, que está começando ali, nos anos 1880, a mexer com a cronofotografia. Né, que é aquela fotografia que posteriormente vai elaborar, vai se movimentar até virar o que a gente conhece hoje no cinema. Né? Existiam inclusive algumas brigas, né, discussões em que diziam que o cavalo, quando corria, ele sempre estava com as patas no chão. Né? Existia uma discussão na aula de sociedade, porque aparentemente quando você tem ninguém, você consegue falar um de hipótese desse tipo. Né? E aí eles discutiam, não, o cavalo ele corria e sempre o cavalo nunca tira os pés do chão. Né? Só que com o trabalho do Muybridge, a fotografia conseguiu alcançar o que o menino Walter Benjamin chama de inconsciente óptico. Né? A fotografia ela consegue atingir o que pra gente a gente não consegue conceber com a nossa visão. Uma gota de água que cria uma onda, que cai e sobe e mexe, a gente vê aquilo e a gente não consegue, por exemplo, notar que a gota desce, sobe, aquela coisa que a gente só consegue ver em slow motion. Isso, as imagens técnicas, né, a fotografia e o cinema e as imagens audiovisuais conseguem atingir um nível de compreensão da realidade que a gente não consegue áudio nu. E aí fala sobre um cara chamado Arthur Burdett, eu acho, Frost, Abe Frost, que talvez seja mais conhecido por vocês como o cara que ilustrou as primeiras edições do Alice no País das Maravilhas. E ele é um cara extremamente ciente do seu tempo, conhecia o trabalho do Muybridge e ele começa a fazer com seus desenhos esse tipo de trabalho aqui. Quadrinhos já existe? Acredito que sim. Com uma dinamicidade que a fotografia ela começa a mostrar à época, né? Por exemplo, é sempre sobre cair, sempre sobre bater, sempre sobre se molhar, é sempre sobre isso, né? E em 1996, da nossa para você ver um diálogo com uma série de fotos do Google Maps que foi feita em solo, infortúnios. Isso. É sempre sobre cair, sempre sobre bater, sobre esbarrar, etc. Vou ter que correr pra cá. Em 86 a gente tem o lançamento desse quadrinho que é o Menino Amarelo, que é considerado por muitos o primeiro quadrinho da história, só que não é. Como eu mostrei, já existem quadrinhos antes que mostram isso com mais propriedades. Isso aqui é uma Muybridge na cara, né? A referência.
O Roger de Campos, na introdução da imageria, ele fala uma coisa muito massa, assim, ele fala que o Menino Amarelo é o primeiro quadrinho a mostrar um personagem falando um balão de fala. Pena que um ano antes tinha tal quadrinho. Pena que há um ano antes tinha tal quadrinho. E aí ele vai do Menino Amarelo voltando no passado para mostrar que na verdade o quadrinho não nasce. O quadrinho ele elabora-se com o passar do tempo e a gente não consegue achar um local fixo, porque o local fixo ele é claramente nacionalista político. O suíço vai dizer que foi ele, o francês vai dizer que foi ele, o americano vai dizer que foi ele, o brasileiro vai dizer que foi ele. E assim a gente tem uma indefinição que vem de toda e qualquer linguagem, né? E o Jacques Salmon, no Mundo Interminável, nesse livro, ele fala sobre os irmãos Lumière, né? E fala do Louis Lumière como o pai do cinema, né? Que fez a exibição do primeiro filme deles em 1896, Os Porões de Paris. Então a gente tem aqui em 1896 um momento de união entre as duas linguagens, não porque necessariamente já se conversavam, mas porque há uma necessidade ali de encontrar uma cosmogonia, um começo mítico das linguagens. É ali que nasce. Sendo que não é, né? É um discurso tal qual qualquer outro discurso. E em 1972, Guerra Fria, ânimos lá em cima, energia lá em cima, principalmente na energia nuclear. A gente tem nesse livro, Disaster Brown, o trabalho da Hilary Schutt, um trabalho muito bom sobre quadrinhos que mostram o trauma das guerras, né? Ela traz a pesquisa desse cara, o Akira Mizuta Lipit, nesse livro que ele fala sobre a bomba atômica, né? E é interessantíssima a perspectiva do Akira, que ele fala o seguinte: a bomba atômica, além de um evento energético, além de um evento político, além de um evento cultural, além de um evento social, além de um evento econômico, foi um evento fotográfico. Porque a bomba atômica foi capaz de apagar as pessoas mais próximas da explosão, e a única coisa que sobrou delas foram suas sombras. Pessoas foram impactadas com a força, o poderio nuclear, e o que sobrou delas foram sombras. Certo? E ela, a Sontag fala da guerra do Vietnã, né? Alguns anos depois, em 1962, a guerra do Vietnã está rolando, e essa fotografia rola o mundo, né? A guerra do Vietnã foi conhecida como a guerra da sala de estar. É a guerra que todo mundo via quando ligava a televisão, era a coisa mais televisionada de todos os tempos. E é exatamente na fotografia estática de uma menina queimada por napalm jogada por americanos que os pacifistas, né, o movimento anti-guerra, conseguem encontrar a imagem perfeita para tirar as pessoas da apatia da televisão e refletir um pouco mais sobre isso. A fotografia em si, ela não tem grande poder, ela tem poder quando ela se encaixa perfeitamente num discurso político, num discurso da sociedade, né? Hoje em dia a gente tem várias fotografias rodando e elas se encaixam no momento político. Até que uma fotografia pode derrubar um governo, desde que os discursos se levem a isso. E em 72 que vem ao mundo dois quadrinhos que são muito importantes. O primeiro deles é o I Saw It, em japonês é o Habitat, do Keiji Nakazawa, mais conhecido pelo trabalho de Gente Pés Descalços. Estou correndo de pedaço. Nesse quadrinho ele fala sobre a vida dele, no caso, ele narra a relação da mãe, sobre o crematório da mãe. A mãe foi cremada, ela teve os impactos da bomba. Se vocês forem calcular direitinho, 72 é exatamente ali 30 anos depois da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Foi 42? Eu acho que foi 45. 45. Mais ou menos 30 anos. Um ano, gente. E aí no crematório ele não viu nada, não sobrou nem o osso da mãe. Que é uma coisa que ele já tinha ido para os crematórios e viu que toda vez que ele cremava algum ser humano, um osso, um crânio, alguma coisa sobrava. A mãe dele não. A mãe dele literalmente ficou só pó. Por causa do efeito tardio da bomba, que é a radiação. Mesmo ano em que Art Spiegelman lança, não essa versão do mouse que é de 1986, que é o primeiro volume dos dois que ele lança e vem a ganhar o Pulitzer em 1992. Mas ele lança as primeiras 3 páginas nesse quadrinho que foi editado pelo Robert Crumb, que é o Funny Animals, que era um quadrinho que juntava vários quadrinhos independentes de animais, né, antropomorfizados. E aí ele lança o que viria a ser Mouse. Na verdade, a primeira versão de Mouse ela vem em 72.
falando sobre a história do pai dele, né, que ele retrata como um judeu, como um rato, enquanto os nazistas são os gatos, né, e toda a história de Maus não é exatamente o adjetivo Maus de ruins, né, Maus é rato em alemão, mas também acho super possível correção em português, né. Então, o que é a Reduc Chute? O pulo do gato da Reduc Chute? Ela fala que enquanto a gente tem um evento fotográfico tal qual a bomba nuclear apagando as pessoas da existência, é a folha de papel, o lápis e a caneta que trazem esses corpos de volta à vida. É o quadrinho, é a ilustração, é o desenho do Maus, é o desenho do Keiji Nakazawa que traz a mãe dele de volta à vida, que traz o pai dele de volta à vida, que traz os corpos que a bomba e todo o poderio maquinário da Alemanha nazista apagou. Os rostos, os corpos que não mais existem, é o quadrinho que consegue trazer de volta à vida. E também, para finalizar Maus, né, a gente tem a fotografia do pai dele ali, no finalzinho do quadrinho, para demonstrar que, sabe, toda aquela história de pessoas com cabeça de rato, pois é uma história de verdade. Né? Tem um caso engraçado dos editores do New York Times, que Maus foi cadastrado na lista, era um dos mais vendidos do New York Times na época, e ele foi colocado como na lista mais vendidos na lista de ficção. E aí o Arthur Spiegelman mandou carta para o editor e disse: olha, não é ficção, é a história do meu pai, etc, etc. E um dos editores da New York Times disse: pois eu vou lá na cara desse cara, ele só vai aceitar que não é ficção se eu abrir a porta e quem me atender for um cara com uma cabeça de rato gigante. Com o passar do tempo, esse cara se iluminou, e aí de fato Maus passou da lista de ficção para a lista de não ficção, que eu acho que é um marco na história dos quadrinhos até hoje. Né? E a gente tem vários quadrinhos depois disso, né? O Fotógrafo é um deles, é um exemplo, né? O caso do Didier Lefebvre, que ele vai acompanhar o México Sem Fronteiras no Iraque durante o finalzinho da Guerra Fria, Iraque não, Afeganistão, perdão, durante o finalzinho da Guerra Fria. E a gente tem dois exemplos que eu acho muito bons, assim, mais atuais, que é a arte de Charles Rockshire, que é esse quadrinho lançado pela Bob Nankin, onde você tem uma biografia desse personagem, que é o Charles Chan, e ali é mostrado uma fotografia dele, aqui no cantinho. E um quadrinho que eu acho muito legal também, que é A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, do canadense Seth. Quem é que nunca leu esse quadrinho? Esses quadrinhos, nunca leu? Vocês têm ideia do porquê que eu trouxe esses dois exemplos aqui? Porque são duas fotografias, né? O Charles Chan e o Calo, que é um quadrinista que o Seth, ele faz uma autobiografia dele investigando o trabalho desse personagem, desse cara, que é esse cartunista. Ele vai atrás de investigar quem é esse cara. O que une esses dois personagens, essas fotografias? Eles não existem. Eles não existem. O Charles Chan e o Kahlo, né? Eles são pessoas que não existem. E eles utilizam a fotografia dentro dos seus quadrinhos para você pensar que eles existem. Por quê? Porque a fotografia é conhecida exclusivamente como índice de realidade. Ela prova alguma coisa, não é mesmo? Só que não. Né? Mas também prova. Prova. Ok, apagou a foto aqui, tinha duas fotos aqui. Tinha foto. Isso aqui foi uma foto de ontem. Eu estava em Iguatu, interior do estado, e estava tendo uma manifestação em prol da educação nacional. Né? Bom, imagina que isso prova que você estava em Iguatu. Ou não, isso não prova que eu estou em Iguatu. Pode ser que eu esteja de qualquer lugar. Mas eu estou falando. Pode ter sido até do ano passado. Né? A mulher morta do Bolsonaro. Tipo isso. Mas é interessante como eu estava na manifestação, tirando fotos da manifestação, etc. Mas é impressionante como as pessoas agem diante de uma foto de uma máquina, né? Elas querem estar na frente da máquina. Quando eu aponto, algumas não querem, elas saem, né? Claro. Mas algumas das pessoas, quando você aponta, elas posam, né? Elas querem de alguma forma dizer: eu estou aqui. E eu acho que é isso que a gente que é interessante. A fotografia ela é múltipla, a fotografia ela é ampla, tal qual o quadrinho. Adoro a minha discussão com a Thaís, as nossas pesquisas, porque ela parte da fotografia, que sempre foi discutida como algo do espelho do real, para falar de ficção, e eu falo do quadrinho, que é um ambiente que tem pessoas que literalmente usam cueca em cima das calças e voam pelo espaço, para falar sobre realidade. Sabe? Isso é para mostrar que, na verdade, a gente faz das mídias e das linguagens e das artes o que a gente quiser delas, né?
basta ter algo a dizer. E é isso. Acabaram. É isso, mas a gente volta aqui para a mesa, nosso Maia, Thaís. Desculpa, Passei um pouquinho mais aqui. É 5h30, acho que a gente pode fazer aqui meia hora de bate-papo. Alguém tem alguma pergunta? Sou estudante de artes visuais. Gostaria de entender um pouco mais sobre essa ideia de simbiose no momento atual da mistura de linguagens, de estética, assim, como é que ela se dá na parte, assim, se ela existe existência por parte daquilo que se pode dizer, da visão formal ainda que existe sobre isso, porque é inevitável que elas se misturem, né? Nessa época que a gente vive. Então, só para ampliar mais esse contexto mesmo de mistura de linguagens, né, de estéticas, onde a fotografia está junta do vídeo, da performance, enfim, que não é hoje que ela é construída, já vem, né, ela já vem sendo feita a partir do tempo, né, mas hoje em dia, assim, como é que é colocada essa questão assim, de resistência? Não, tem resistência sim, porque a fotografia é um campo que durante um certo tempo, digamos até os anos 80, a fotografia analógica era um domínio de peritos, né? Claro que sempre teve a fotografia amadora, né? Desde a Kodak, lá você aperta o botão e a gente faz o resto. Mas a fotografia profissional era um domínio de peritos, não era qualquer um que tirava uma fotografia. A gente conversou muito com o Silas, né, que foi professor aqui há muito tempo, fotógrafo, se aposentou faz 2 anos. Você, por exemplo, só citar um caso, uma anedota bem rápida, né? Ele era fotógrafo publicitário da Scala, se não estou enganado, e aí vinham atores de São Paulo para serem fotografados por ele aqui. Ele fotografava, levava os filmes para São Paulo e os fotógrafos tinham que ficar aqui esperando, porque eles iam revelar lá, mandar de volta para ele falar: isso aqui não ficou legal, não tem que tirar outro. Entende? Ou tem o caso, por exemplo, do Robert Capa, que é bem conhecido, né, no dia do desembarque. Essa história é meio controversa. Tem gente que diz que não é exatamente assim que aconteceu, mas inclusive o filme O Resgate do Soldado Ryan é baseado nessas fotos do Capa que a Life publicou, né? Supostamente, não, esse fato é verídico. Ele foram 4.000 homens que desembarcaram, tinha um fotógrafo entre eles, era o Capa. Né? E aí ele mesmo conta ele tem um livro que é o diário dele, né? Ele conta que não tinha coragem de tirar o olho do visor. Geralmente fora de foco. Geralmente fora de foco da Kozak Naif, que é belíssimo esse diário dele. Ele fala: olha, eu não tinha coragem de tirar o olho do visor. Eu fui pisando em cima dos meus amigos que caíram, as balas e tal. E aí ele pegou o negativo e mandou para Londres, e aí o assistente técnico deixou que o negativo ele é lavado, né? Depois de todos os processos de revelação, fixação, ele é lavado e ele fica numa estufa para secar. O cara deixou mais tempo e de 100 e tantas imagens sobraram 11, uma coisa assim que a Live publicou. Então, assim, tudo isso para dizer que a fotografia até os anos 80 era um domínio de peritos, né? E só recentemente que a fotografia se tornou algo muito simples de ser praticado. Hoje você tem, por exemplo, falou muito de fotografia de guerra, né? Você tem fotógrafos de guerra que trabalham com iPhone, que abandonaram o equipamento. Eles fotografam com o iPhone e mandam diretamente, porque a resolução, a qualidade de um equipamento desse, se você souber usar, é suficiente para tirar uma foto tecnicamente bem feita, entendeu? Tem casos de gente que filma e tira os frames, né? Leva a câmera, deixa filmando, depois vai e tira esse frame, porque a qualidade é tão grande da imagem que pode fazer isso, né? Pois é, e aí nesse domínio, que era até um tempo atrás um domínio restrito de peritos, de pessoas que dominavam uma certa técnica,
para essa galera, uma Rosângela Renault, por exemplo, não é fotógrafo. Entendeu? Um Marcos Lopes talvez não seja fotógrafo, entendeu? Porque eles concebem essa prática ainda muito ligada ao domínio do dispositivo. Sendo que o que a gente vê hoje é que a fotografia, ela, não só as linguagens transbordaram a especificidade das mídias, né? Hoje, qualquer historiador da arte ou teórico das imagens, ele vai dizer que assim, não dá mais para você pensar as obras a partir das mídias, porque elas transbordaram esse limite, né? Você tem obras que elas são em parte fotografia, em parte desenho, em parte quadrinho, em parte arte digital. Eu até trouxe uns exemplos aqui, mas que não deu tempo para mostrar, que são muito ricos, que são trabalhos que estão no limite entre o estático e o movimento. São trabalhos que têm um movimento tão lento que você fica em dúvida se aquilo é fotografia ou se aquilo já pode ser chamado de cinema. Entendeu? Tem uma coisa bem legal que a Mila Souza fala, ela é doutora de comunicação pela UFPE, e aí ela trabalha com revelação, e aí ela fala bastante que você tem que criar um sistema. Né? O que é que eu quero passar e qual é o sistema estético que eu quero aqui? Tu falou muito de hibridização, né? E aí eu acho que o meio, a forma que você vai fazer também entra da forma que você quer contar. Uma relação poética. Por que eu quero usar o vídeo, por que eu quero usar a foto, por que eu quero usar o quadrinho, né? Você escolhe o meio também como forma do que você vai falar. Eu acho que isso é um sinal bem legal de hibridização, né? Você pode contar uma história ou você pode tentar passar uma coisa de teor artístico, né? Passar o que você quer falar, né? Porque a linguagem que você vai escolher. E aí ela fala de um sistema, porque tudo isso também é tecnologia, né? Eu quero que minhas fotos sejam todas analógicas, eu quero que minhas fotos sejam todas de iPhone, eu quero que o meu vídeo seja no Super 8, eu quero que o meu quadrinho seja à mão e que ele seja misto com fotografia e com quadrinho. Então, é como se a escolha da mídia que você vai usar também perpassa a partir do que você quer falar, né? Sim. Um exemplo disso. Um exemplo que, puxando o que a Ana falou sobre capa, o Lefebvre, que é o fotógrafo daquele quadro desse do fotógrafo, o quadro que eu mostrei, aqueles dois quadros, né? É quase o oposto do caso do capa. Ele viajou com esse Médicos Sem Fronteiras pelas montanhas do Afeganistão durante o finalzinho da Guerra Fria, locais completamente sem nenhuma estrutura de saúde, e ele tirou inúmeros, acho que milhares de fotografias dessa viagem. Ele literalmente perdeu os dentes por causa da viagem, por causa de complicações de saúde, e posteriormente ele veio a falecer por causa de doenças que ele contraiu durante essa viagem. Ele ainda conseguiu ver os primeiros volumes do fotógrafo serem lançados, são 3, né? Calma, cara. E aí, nessa brincadeira, ele voltou para a França, entregou, acho que na Marion, acho que ele foi pela Marion, as fotografias, e das milhares de fotografias que ele tirou, publicaram 6. Mas 6. dizem que os laboratoriistas, eles eram cálculo de sábio, às vezes o fotógrafo também errava, né? Mas era tipo, errei, não, foi o cara do laboratório. Ele estragou as minhas fotos. Mas eu acho que foi por causa da própria editora. A edição escolheu 6. E aí ele ficou com um monte de foto. E aí, posteriormente, o Emmanuel Guibert e o Frederico da Messier chegaram para ele e disseram: bora fazer um quadrinho disso. E aí foi a partir disso, com o relato do Lefebvre falando, e as fotografias que ele tirou em campo, que eles montaram todos os 3 volumes do fotógrafo, que foram lançados aqui no Brasil pela Cônica, inclusive. O quadrinho é excepcional, assim. Quem quiser, é o quadrinho que o pessoal mais estuda em relação à fotografia. Bom, eu sou Ícaro do curso de História e assim, eu comecei a fazer um projeto de pesquisa para trabalhar a construção da imagem da seca, da fome dos campos de concentração no Ceará, através da adaptação do 15, feita pelo artista Chico, da obra de Raquel de Queiroz. E assim, principalmente pelo que tu apresentou, eu vi o Pedro lá, isso. Eu vi muito, eu tenho muito esse negócio de quando eu vejo uma imagem, algumas imagens de quadrinhos, eu consigo imaginar que ela é muito baseada numa fotografia.
É como se eu estivesse vendo uma fotografia por debaixo dela. E nessa questão, e nessa HQ do Chico, tanto quanto na do Mouse também, eu vejo muito essa semelhança entre elas. E eu queria saber, assim, como que dá para trabalhar essa questão da fotografia diretamente, como se fosse mesmo um pano de fundo, para a produção de HQ. É basicamente essa relação, foi lá. Entrega pra ele. Já vou te dar a resposta com 192 páginas, tá bom? Mas, assim, é interessante, né, os usos da fotografia dentro do quadrinho, porque eu mostrei alguns exemplos que a fotografia é usada ipsis literis, vamos dizer, o cara coloca a fotografia no quadrinho e pronto, mas algo já do Fan Home, da Alison Bechdel, alguém já leu aqui? Lembra que nos primeiros capítulos do Fan Home, todo capítulo abre com uma fotografia dela desenhada. Ela desenha uma fotografia da família. E é bem realista. Todo o traço que ela desenha é muito bem arquitetado e tudo mais. Todo capítulo abre com uma fotografia. Mas, no resto do quadrinho, é um desenho um pouco mais cartunesco, mais livre dessa necessidade de demonstrar esse realismo que a fotografia traz para ela. A Hilary Schultz, que é essa pesquisadora que eu mostrei aqui, ela tem várias entrevistas com vários autores, assim, eu queria ser ela, né? Porque ela entrevista só a galera top do quadrinho independente estadunidense, e inclusive a Alison Bechdel. E ela pergunta por quê, e a Alison Bechdel diz, é porque eu queria dar esse sentido de realidade. Mas por que ela não bota foto? Não sei. Em resumo é isso, você não tem porquê. Teve uma vez que eu entrevistei um cara, ele fez um quadrinho chamado Malu Memórias de uma Trans, que é um quadrinho em que ele cartuniza uma personagem que é uma mulher trans, né, da infância até a fase adulta, e todos os cenários do quadrinho são fotografias. E eu cheguei pra ele na entrevista e disse, pô, bicho, caralho, né, fotografia, massa, usou aí pra dar uma ideia de realidade, já que é uma ficção. Aí, não, cara, é porque eu estava apertando, eu tava sem tempo, eu tive que botar do jeito que tava, né, eu não consegui desenhar o cenário. Isso é uma questão metodológica, se você parar pra pensar. É interessante que você, quando vai pesquisar sobre isso, parta do seu ponto de vista e não quer entender o que o autor quis fazer, né? Porque na real você vai achar, né? O autor pode estar mentindo, não, eu fiz isso. Não é. É igual aquele meme da internet que o Caravaggio usava muitos azuis e estranhamente ele usou um tom terra dessa vez. Faltou a tinta. 3 da manhã, eu saí 3 da manhã pra comprar azul, rapaz. Não, é perigoso, dinheiro é perigoso. Né? Não, é isso. E assim, a minha pesquisa de estatística realmente foi eu criei tipologias a partir das formas que o quadrinho adentra as páginas, a fotografia adentra as páginas de quadrinho, né? E nisso, a verdade é que as possibilidades são infinitas. Você pode se inspirar numa fotografia para fazer isso, você pode colocar o quadrinho, você pode misturar os dois. Hoje em dia, uma coisa que eu falo nessa noção, fotografia e desenho é tudo 0 e 1. Né? Você desenha no tablet, tal qual você tira a foto no celular e salva os dois em JPEG, PNG, arquivo do Photoshop. Você pode misturar isso o tempo inteiro. E chegando no digital, você ainda pode criar links para você clicar no quadrinho, chegar numa foto, e a foto clicar. Enfim, como fazer isso? Faça do jeito que você quiser. Só que, puxando o que a Thais falou, como você vai fazer, vai ligar-se diretamente com o que você quer passar para o público. Sabe? Existem infinitas possibilidades. Você vai querer escolher uma delas? Meio, a forma que você faz também comunicar alguma coisa. Total. E aí, você vai fazer isso no impresso? Você vai fazer isso no site, que vai ser hyperlinks? Vai fazer no PDF? Vai fazer um GIF? Enfim, a verdade é que depende do que o autor quer. E depois do que o autor produziu para o mundo, dane-se, não tem mais nenhum controle sobre a obra. Só vai ser a interpretação da gente sobre aquilo. Como no caso da Malu, das fotografias em quadrinho. Né? É interessante porque todo mundo se pergunta muito sobre o processo, como é que a coisa foi feita, né? E aí você vai pesquisar como é que foi feito, achando que você vai achar uma resposta que vai completar tudo aquilo, não sei o quê. Mas na real, acho que linguagem é também como você recebe, como você percebe. Né? A gente tem que começar a tentar se livrar um pouco das coisas. Eu não consigo me livrar para atrás saber como é que estourou o rosto do cachorro mesmo, né? Eu fui até o fundo até achar o texto do edital, o que ele escreveu, que não sei o que, para descobrir como é que ele tinha feito. Mas a gente se desenvolve do autor, né? É isso, a gente dá muito valor ao autor. Tem que se desenvolver um pouquinho dele também, por exemplo. Tem que duvidar. Tem que duvidar. Assim, como é um
mudanças de contexto sociocultural, também de contexto em uma época tecnológica, obviamente. E nos quadrinhos, que eu conheci um pouquinho mais, tem autores, tem artistas que são bem reconhecidos, bem famosos pela sua linguagem narrativa, como Tolkien, como Quintanilha, como Joe Buscemi, por exemplo. E eu queria perguntar como se dá esse diálogo de narrativas, de discursos, desde de décadas atrás até hoje, em relação ao discurso, a ideia que é colocada no quadrinho, na sua narrativa, e também para a fotografia, porque a fotografia, como vocês falaram, tem um discurso em que quem pega a fotografia tira uma conclusão, tira uma ideia que trata do seu próprio contexto histórico para o que vê com a imagem. Aí eu queria saber desse diálogo que vem acontecendo desses tempos para cá, e se esse diálogo entre eles é feito de uma forma conjunta ou não, e de que forma acontece. Tá. Tem uma série de questões que a gente pode abordar. Vou pontuar algumas delas, mas de longe vai ser tudo, vão ser todas, porque, como eu falei aqui, inclusive antes, quando eu falo uma coisa, eu tenho que definir aqui. Tem um cara na Índia, um cara na Mongólia, uma menina na África do Sul fazendo uma coisa que vai quebrar totalmente o que eu disse, né? Mas, fato é muito mais fácil hoje fazer uma fotografia, como o Osmar muito bem falou. Muito mais fácil. Consequentemente, é muito mais fácil você também desenhar digitalmente, porque a gente tem softwares cada vez mais populares, a gente tem muita pirataria, a gente tem muitos softwares livres, né, de pintura, etc. Se você está democratizando o acesso a um monte de tipo de produções de imagem, essas coisas vão ser usadas. Então, meio que a minha dissertação, ela parte também disso. Eu acho que hoje em dia as fotografias estão cada vez mais presentes dentro dos quadrinhos por uma facilidade do mexer, do brincar com esse tipo de elementos, né? Isso chega a toda uma discussão de hoje em dia. Hoje a gente está chegando no momento de fake news, né? Que não é uma coisa nova, quase verdade, isso aqui é esse momento que a gente está vivendo, que a gente já chega no momento que a gente bate o olho na fotografia e a gente já tem uma dúvida sobre ela. E que bom, porque sempre foi assim, a gente sempre deveria ter tido essa dúvida, sabe? Sempre. Porque a fotografia sempre foi manipulada, né? E assim, a gente nunca teve isso sobre desenho, né? O desenho ele sempre teve esse caráter muito subjetivo, né? Sim. A sarjeta em si também. Só o fato de ter a sarjeta entre dois. O quadrinho ele tem uma característica que eu acho muito interessante, né? Tem um autor chamado. Isso com fotografia de enquadrar, né? Tu falou isso. Tu botou duas fotos de lado a lado e você chega e a pessoa diz: olha, parece que estão vinculadas, mas nem narrativamente a gente já vincula, né? Isso, porque a gente chega com um olhar narrativizante em cima das imagens que a gente vê, né? O quadrinho ele é interessante por quê? Porque ele é imagem e é narrativa, que são duas formas de tratar a informação completamente diferentes, né? Você ficar na frente de um quadro do Van Gogh, por exemplo, um original, assim, cara a cara, você vai ter uma série de informações que são impossíveis de serem transformadas em palavras, impossíveis de serem transformadas em narrativa. Mas no quadrinho você tem a imagem que narra, mas a imagem que também tem uma arte de interpretação toda dela, mas está num fluxo narrativo que aquele quadro A vai juntar com o quadro B, juntar com o quadro C e assim por diante até formar uma história. É uma tensão, né? É o Charles Heston, né? num artigo que ele chama The Art of Tensions, a arte das tensões. Ele chama quadrinhos de a arte das tensões, porque é um quadrinho que sempre tensiona a imagem estática e o movimento. A imagem, que tem um certo ponto de vista de você analisando uma imagem, e a narrativa, que é outro tipo de análise. É uma imagem só, mas é uma imagem que faz parte do todo. Então são várias tensões, é o material da tinta impressa, mas é também o subjetivo da sua interpretação diante daquela tinta que está no papel. Porque você, no quadrinho você não diz, isso aqui é só tinta no papel. Não, você interpreta algo. Então são essas várias tensões que o quadrinho articula. Acho que a fotografia também articula muitas tensões narrativas, né? Tem uma pesquisadora brasileira, a Lombardi, que ela escreveu um chamado Documentário Imaginário, que ela fala, né? O nome da dissertação dela, fiquei com inveja. Mas ela fala muito de como a fotografia documental ela também surge dessa narrativa, de colocar uma foto atrás da outra e criar uma narrativa. A gente tem uma esteira de revistas
que seguiram por esse caminho, né? A gente tem a Life, a National Geographic, que era tipo contando histórias pelas fotografias. Vamos visitar uma coisa que é o outro, que é o desconhecido, que é o estranho. E lá vai a National Geographic atrás das mulheres com pessoas de girafa, né? Aí tem várias fotos da vida delas, meio que criou a narrativa do dia delas. Inclusive, quem não viu, vejo a editorial da National Geographic que ela pede desculpa. Toda essa objetificação imagética é muito lindo do editorial. Finalmente uma mulher está dirigindo a National Geographic e aí ela pede desculpas de todas as... Tudo isso. Mas enfim, a fotografia tem esse lugar narrativo também, desse processo narrativo. E eu acho que sempre vai ter, assim, quando você vê um conjunto de fotos juntas, você vai tentar entender ali alguma coisa que as liga, porque elas estão aqui juntas. De alguma forma, acho que isso nunca vai se perder. Talvez seja porque a gente vê o mundo de forma muito narrativa também, né? A gente sempre olha as coisas procurando o começo, o meio e o fim, uma história, uma linha que se passe ali. Não sei. No futuro, eu não sei o que é que a gente espera no futuro das narrativas. Uma coisa que é interessante perceber, por exemplo, nos festivais de fotografia hoje, alguns ainda aceitam a foto isolada, mas a grande maioria pede ensaios fotográficos. Né? Então, mesmo na prática, no campo da fotografia, a produção de uma narrativa, né, ainda que seja uma narrativa fragmentária, lacunar, aberta, polissêmica, mas ainda assim uma narrativa, uma construção, né, de uma certa história. Em 2011, se eu não estou enganado, o Fonte Coberta, que é um fotógrafo e também teórico de fotografia, ele escreveu junto com o Martin Parr, que é o diretor da Magnum hoje, um fotógrafo muito reconhecido também. Eles escreveram um manifesto pós-fotográfico, falando desse cenário contemporâneo que a gente vive, né? E aí ele estabeleceu lá o que ele chamou de decálogo pós-fotográfico. São os 10 conceitos, as 10 ideias que meio que norteiam hoje um pouco da prática de um fotógrafo nesse mundo povoado de celulares e de imagens de internet. E aí uma coisa que é muito claro para eles, e é muito claro na arte contemporânea, é que produzir uma nova imagem não faz muito sentido, ou não é mais a questão determinante, né? Que o fotógrafo, e o papel dele se confunde muito com o papel de um montador, no sentido de que você o que importa é como você encadeia imagens, como você se apropria de imagens para contar uma história. Nem importa se essas imagens são suas ou não, né? Mas como é que você consegue produzir uma narrativa visual que cause algum impacto, entendeu? Então, nesse sentido, se aproxima muito dos quadrinhos. Hoje, eu entrei nessa pesquisa, querendo tirar quadrinho e fotografia separadamente, eu vi que, na verdade, é muito parecido, não tem mais fronteira, né? Se você pegar teu Instagram agora, tirar uma foto, bater e botar no teu Instagram, você vai botar no Instagram Stories, né? Então, assim, tem sempre essa questão de que você faz imagens para contar o seu dia, para contar o seu dia, a própria narrativa da vida. Você está contando a história que você está postando no Instagram, né? Você está construindo, esse aqui sou eu. E são imagens lado a lado no postas em sequência literadas, que é quase um conceito de quadrinho. Porque vocês falaram em ensaios, né, que são várias fotografias que necessariamente, ou não sei, podem narrar uma história, podem narrar um discurso. Vocês considerariam que esses ensaios podem ser considerados bem na ótica do Eisner como arte sequencial ou não? Eu li um caso chamado Jean Bartens, que eu acho que um belga, que ele fala que ele tem um artigo chamado A Fotografia Narra. Bom, essa é a pergunta do título. E ele desenrolava sobre isso. E no caso ele fala da fotografia parada, estática, só ela, só uma fotografia. E ele fala que existiu sempre na história da humanidade uma certa, não sempre, palavra forte demais, mas existiu um discurso que nos acompanha até hoje, que existem certas mídias que narram mais do que outras. O cinema narra mais do que a escultura, por exemplo. Né? A escultura não tem um poder, mas na verdade ele propõe isso, e eu acho muito acertado, que o poder narrativizador vem do
do espectador. Eu posso olhar uma escultura parada e dar uma história para ela. Imaginar que uma mão bateu naquele mármore até chegar naquele ponto. Ou, num campo simbólico, aquele anjinho que está ali veio voando até ali, ou coisa do tipo. O poder narrativizador vem da gente, parte da gente. Né? A gente joga sobre a obra uma coisa que, se a gente for ver em essência, essa palavra tão difícil, né? Não está lá. Não está lá. Uma pessoa que nunca viu um quadro na vida vai pegar um quadrinho e vai precisar de um certo desenvolvimento para saber que aquilo é uma sequência. Né? Acho que provavelmente nenhum de nós aqui lembra da primeira sensação de ter pego um quadrinho pela primeira vez, mas enfim, a propósito, todo mundo bota o quadrinho e a pessoa pensa que são imagens separadas. Assim. Depois é que há toda uma conscientização de se colocar uma sequência naquilo. Então, o que é isso? É da pessoa, não é exatamente a mídia propõe. A mídia fala muito disso, né? Que qualquer obra, ela não está pronta. Ela se sugere. Pronto, as mídias sugerem coisas. O poder narrativizador da escultura e da fotografia estática, só ela, ou de um ensaio, parte da gente, né? A gente pode sugerir, quem fecha é quem vê. É porque, Pedro, na fala toda de vocês, está passando uma palavrinha muito simples, que a Thaís até deu assim, rapidinho, que eu acho muito básica e que ela não está tão evidente, que é comunicação. Porque está tudo aí. Você tem um emissor, você tem um receptor, você tem um canal, você tem a mensagem, você tem a intencionalidade por trás daquilo. Então, eu acho que dá para a gente olhar para tudo isso também por esse ponto de vista. Não é só porque eu estudo comunicação, mas eu acho que é um fio que liga tudo, que eu acho que é importante também de deixar no ar, porque dá para olhar para tudo isso também por esse outro viés. Comunicação, porque a gente fala de fotografia, aí a gente acha muito legal, porque é arte. E aí você fala, não é sobre o que eu quis falar, é sobre o que eu sinto quando eu vejo. E quando a gente esquece que, na verdade, ele está comunicando. Porque a gente não pode pensar a arte, para dar um trecho que eu usei na interpretação, porque você não pode pensar a arte dissociado de comunicação, porque um está dentro do outro, e não dá para, assim como você não separa comunicação de cultura, um está dentro do outro. Você não, como é que você transmite cultura se não é através da comunicação? E o que é que você transmite se não é cultura? Da mesma forma a arte. Então também, é porque está só funcionando na minha cabeça que eu estou assim, eles todos estão na comunicação e ninguém está falando de comunicação. Eu acho que é um fio que une vocês três, todas essas pesquisas, todas essas falas que foram muito boas e que eu também queria deixar, porque é mais um rapaz da história, era para ele. Perdeu. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Culpa do Pedro, passou. Mas deu tudo certo aqui, ficou todo mundo tempo. Espero que vocês tenham gostado. E quem vê a primeira vez, que apareça mais vezes. No mês que vem a gente vai realizar um outro ciclo de debates, que vai ser quadrinhos e política. Será que vai ter balbúrdia? E se vocês querem conhecer mais sobre a oficina de quadrinhos, vocês podem entrar no nosso site, oficinadequadrinhos.ufc.br, e também nas nossas redes sociais, que é instagram.com/oficina de quadrinhos e facebook.com/oficina de quadrinhos. A gente fez a transmissão. Quer mandar uma coisa, um recado da paróquia aí? Um monte de momento com a sua mãe que está aqui assistindo a gente. A gente transmitiu toda essa conversa aqui no nosso Facebook. A gente vai publicar um vídeo direitinho lá, se vocês quiserem ver. E amanhã, junto com a oficina de quadrinhos, também está acontecendo a oficina avançada de quadrinhos, que é para quem quiser mergulhar em mais coisas que na oficina normal acaba que não dá tempo de a gente discutir e tudo mais. E eu estou ministrando essas aulas sobre quadrinhos mudos. Então, se alguém por acaso quiser ver algo sobre quadrinhos mudos, se interessar, pode chegar aqui amanhã, 9 horas da manhã, lá em cima no Áudio B, que eu vou estar lá. E de manhã vai ter o Ricardo Jorge falando sobre balonamento nos quadrinhos. A importância do balão nos quadrinhos. Acredite, já discutir isso. Falando de balonamento, o Gabriel não está. E depois a gente vai sair no
Só fazer um pedido para vocês aqui. Vocês que vieram pela primeira vez, né? Vocês vieram pela primeira vez para você quiser mais. Chama os amigos de vocês para os próximos, certo? Que a gente precisa muito de gente nova aqui e tudo mais. Porque a gente está pesquisando quadrinhos, mas a gente quer que novas pessoas pesquisem quadrinhos. Tá todo mundo velho. Tá todo mundo ficando velho, daqui a pouco vai pisar aqui. Não aguento mais, não dá mais, não dá mais. E aí precisa de gente nova, então traga as pessoas novas, tá bom? Gente, obrigado. Boa noite. Obrigado.